A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Ouça nesse instante mais uma mensagem que te dá fé de arrebatamento. Ficar de pé para lermos a Escritura em Hebreus capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Amém. Ó grande Senhor, grande Mestre, grande Espírito Eterno, teus filhos mais uma vez estão satisfeitos nesta hora, por o Senhor ter lhes concedido mais um dia de vida, mais uma oportunidade de magnificarmos teu nome, de trazer o que somos diante de ti nesta hora, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós e nos abençoe com a tua presença. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, Pai, nossas faltas, e nos coloque a cada dia de acordo com o teu plano, de acordo com a tua perfeita vontade. Colocamos diante de ti aos irmãos que estão em necessidade. Oramos pela irmã Lindaura lá no hospital. Oramos por sua família, Pai, todos aqueles que estão ao seu redor, todos os irmãos que nesse instante estão sentindo a mesma dor, a mesma dificuldade. Colocamos esta vida diante de Ti uma vez mais. Agradecemos ao Senhor pela vida do irmão Rubens, que está conosco mais uma vez, e o Senhor o livrou desta enfermidade. Agradecemos ao Senhor pela vida do irmão Márcio, pela viagem que ele empreenderá. Pedimos que o Senhor esteja com ele, Pai bendito, como também com cada peregrino que estão pela estrada da vida testificando da Tua palavra. Pedimos encarecidamente que o Senhor nos ajude a cada dia a prosseguir nesta fé, a prosseguir nesta convicção dentro da revelação de Jesus Cristo. Não queremos ser nada mais a não ser uma ajuda para os nossos irmãos. Te pedimos isto, Pai amado, no nome de Jesus Cristo, que a Tua presença maravilhosa traga refrigério às nossas almas nesta hora, através da ministração da Tua palavra. No nome de Jesus te pedimos, amém. 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 Vocês podem se assentar. Este é o culto de número 13, onde estamos estudando com vocês o sermão Fé, que foi entregue por William Marlon Branham no dia 15 de março de 1958. E aqui nesta escritura que nós lemos, em Hebreus capítulo 11, quero apenas usar esses dois versículos para tomarmos aqui fazermos um fundo aqui para um assunto, né? É como uma parede de fundo, onde vai ser pintado ainda o quadro, não é? E nós vamos tratar deste tema que está no versículo 2, onde fala sobre o testemunho dos antigos. Ok? O testemunho dos antigos. Na versão da Bíblia, na nova tradução da linguagem de hoje, nós temos essa escritura assim: a fé é a certeza
de que vamos receber as coisas que esperamos. Vê? Fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então, só por fé podemos olhar para o invisível, né? Olhando para o invisível foi um sermão que William Branham pregou. No versículo 2 da Nova Tradução da Linguagem de hoje diz: foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Ou seja, Deus aprovou o seu testemunho. Na tradução da Bíblia de Eugene Peterson, a tradução da Bíblia, a mensagem, que eu estou com ela aqui em mão, Hebreus 11, 1 ao 2 diz assim: o fato essencial da existência é que esta confiança em Deus, esta fé, o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida, é pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. Então, o testemunho dos nossos antepassados foi sua fé, foi sua convicção. O testemunho dos nossos antepassados foi a forma como eles viveram de acordo com a revelação que eles receberam. Esse é o testemunho dos antigos. Na Nova Versão Internacional, esta escritura diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Veja, através da fé, sem a qual é impossível agradar a Deus. Se Hebreus 11 começa falando sobre algo que existe, mas que não podemos ver, e que somente pela revelação, que é fé, podemos ter a certeza que isto é a verdade, que existe, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, aquele que creia que Ele existe, não é? Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que é galardoador de todos aqueles que o buscam. Se você não ter revelação da existência de Deus, você não vai ter confiança em suas promessas. Os irmãos da antiguidade, nossos antepassados, quer seja do Antigo ou do início do Novo Testamento, eles receberam conhecimento da parte do Deus eterno. E eles viveram de acordo com esse conhecimento, mesmo que eles não pudessem provar para ninguém que aquilo era realmente a verdade. Porque você sabe, cada vez que Deus realizava um trabalho, o diabo estava para desacreditar, para fazer as pessoas desacreditarem daquilo. Jesus fez todas aquelas coisas que você vê nas Escrituras, e no entanto disseram que ele era Beelzebul, que era um endemoniado, e que as coisas que ele fazia era o demônio nele fazendo aquelas coisas todas. Isso para desacreditar a verdade de Deus para aquele tempo. Jesus morreu, Deus ressuscitou no terceiro dia, e eles começaram a inventar modismo, dizendo que os discípulos esconderam o corpo para poder inventar a ideia da ressurreição. Então vocês percebem que tudo, para todos os lados, que a descendência do Deus Todo-Poderoso, vindo através do nosso pai Adão, e também de Abraão, que é o pai da fé, e assim sucessivamente, todos os passos que estas pessoas deram, eles tiveram um entrave, tiveram barreiras para ultrapassar, porque sempre tinha o outro lado, o outro exército para desacreditá-los. E parece que este exército é maior, é mais forte, é mais poderoso, porque quando você olha para a galeria dos heróis da fé, você percebe que todos eles morreram, sofreram, foram pisados, maltratados, apedrejados, decapitados. E eles enfrentaram a morte, enfrentaram seus avós com um sorriso nos lábios, porque eles acreditavam que o que eles tinham recebido de Deus era a verdade, e que não importava o que acontecesse com suas vidas, eles estavam entregues nas mãos de Deus. Eles alcançaram esse testemunho, eles alcançaram isto, viveram de acordo com uma revelação. E se for para nós vivermos hoje de uma forma correta, a ponto de agradarmos a Deus, nós temos que olhar para os nossos irmãos do passado e ver o que foi que eles receberam
que levaram a viver a vida que eles viveram, uma vida de entrega nas mãos de Deus, a ponto de não temer a morte. Como disse Davi, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Correto? Pois bem, sendo que essas pessoas, que no tempo que eles viveram, os nossos antepassados, os antigos, eles adquiriram um conhecimento e deram testemunho disto que Deus lhes deu, e sendo que todas as outras pessoas foram contra a estes homens e mulheres santos de Deus, você vai ter que concordar que neste tempo você não será bem quisto ou bem aceito por causa da sua fé e a sua convicção, desde que ela esteja de acordo com a vontade de Deus. Se for de acordo com o mundo, você será aclamado, você será recebido, você será colocado no pódio, você será colocado nas plataformas como um grande pregador, como isto, como aquilo. Isto se você pregar de acordo com a ideia humana, com a teologia humana, com a teologia das religiões. Mas se você for pregar a palavra de Deus, ou dar o mesmo testemunho que os homens do passado deram, você hoje será como uma seita, você será como qualquer outra coisa menos o verdadeiro cristão, porque nesse tempo o verdadeiro é tomado por falso e o falso é tomado por verdadeiro. Foi assim no passado, e quando eles observaram, perceberam a injustiça que cometeram com a palavra de Deus, ou com o próprio Jesus, quando o expulsaram, quando ele veio e bateu na porta, disse: "Eis que estou à porta e bato", e ele foi expulso, ficou do lado de fora. Quando eles perceberam que outra vez o crucificaram, será tarde demais, será muito tarde. Pois bem, no Sermão Fé, eu estou lendo hoje a partir do parágrafo 101, porque os parágrafos anteriores, William Branham fala a respeito da sua viagem para Bombaim, na Índia, e onde teve a cura daquele cego que estava adorando a criatura, a criação e não o Criador, um adorador do sol, e ele ficou cego de tanto adorar o sol e olhar para o sol e todas essas coisas. E ali teve aquele grande desafio, quando todas aquelas religiões foram desafiadas pelo profeta de Deus, quando ele disse: "Qualquer um de vocês pode vir orar por este homem em nome de seu Deus, e se ele receber a visão, eu me tornarei um de vocês." E ninguém se levantou, ninguém fez nada, ninguém disse nada. Ele disse que foi a plateia mais silenciosa que ele já pôde ter. Aí quando ele disse: "Se orar por ele em nome de Jesus Cristo e ele receber a visão, então vocês terão que se passar para o cristianismo, vocês terão que se tornar cristãos." Então ali uma grande multidão, não sei quantas mil pessoas, ficaram naquela expectativa. E quando William Branham orou por aquele homem, ele gritou e disse que podia ver, e abraçou o prefeito da cidade. Foi aquele avivamento pentecostal. William Branham disse que milhares aceitaram Jesus como seu salvador, porém os pregadores, por não concordarem com a mensagem de William Branham, não deram sustentação para os novos convertidos, e eles se dispersaram e muitos voltaram para suas antigas religiões. Para você ver, tinha ali um homem de Deus mostrando o verdadeiro testemunho que Deus tinha lhes feito alcançar através da revelação para o seu dia, mas tinha sempre os outros para atrapalhar isto, para dizer que isto é falso, que isto não é verdade, e assim sucessivamente. Então é com estas palavras que eu seguirei a leitura a partir do parágrafo 101. Você conhecia o Espírito Santo, as pessoas por todas as eras. Vocês católicos, que têm São Patrício como seu santo, ele era tão católico como eu sou, mas vocês o pegaram. Por que pegaram São Patrício? Me diga. A história de São Patrício está bem retratada no livro As 7 Eras da Igreja. Creio que na segunda era, William Branham fala sobre São Patrício, não é? Por que pegaram? Por que eles pegaram São Patrício? Porque São Patrício, em seu dia, ele recebeu de Deus a revelação, que era a coisa principal para o seu dia. Eu diria, era o batismo do Espírito Santo, era o selo da promessa para o seu tempo. Esse foi seu testemunho, foi crer na verdade que Deus revelou para a sua dispensação. No entanto, eles o pegaram. William Branham diz: vocês não creram nele a princípio, mas depois que ele estava morto, então vocês quiseram fazer dele um santo.
Então Patrício não é santo, o irmão Patrício não é santo, porque a Igreja Católica fez dele um santo, canonizou, diz que tal dia deve se homenagear a São Patrício. Ele é santo porque ele recebeu a revelação de Deus. Esse foi o seu testemunho, a fé, a convicção que Deus lhe deu. William Branham diz: e o que dizer de São Francisco de Assis? E hoje o Papa atual ostenta esse nome. Isto é uma maldade muito grande com São Patrício. Não, aliás, São Francisco, né? São Francisco. É uma maldade muito grande querer se equiparar a um homem como Francisco de Assis. O que mais você vê entre o povo católico é homenagem a igrejas levantadas em homenagem a São Francisco de Assis. William Branham diz: o que dizer de São Francisco de Assis? O mundo não sabia que ele era um santo. Ele era um pregador ambulante, que carregava a Bíblia debaixo do braço e dizia às aves: fiquem quietas, irmãzinhas, enquanto eu prego o Evangelho. Amém. Sim, ele dizia para os animais: fiquem quietos, não façam barulho agora, porque Francisquinho vai pregar o Evangelho. Era um santo homem de Deus. Isso é o que disse o profeta. Vocês não creram nele naquele tempo, mas depois que ele estava morto, então vocês fizeram dele um santo. Aqui, nas suas escolas de crianças, quantos se lembram de Joana d'Arc? Ela era uma mulher espiritual, ela via visões e era uma mulher espiritual. O que vocês fizeram com ela, a Igreja Católica? Queimaram-na numa estaca como uma bruxa, uma Belzebu. Vão pagar caro demais, não vão? Vão pagar caro demais pelo tratamento que deram aos antigos que receberam de Deus fé e a revelação para o seu dia. Pagarão um preço muito alto, pagarão muito caro, por terem desprezado os homens de Deus, por terem desprezado o testemunho dos antigos. Queimaram como em uma estaca, como uma bruxa, uma Belzebu. O mundo sempre tem feito isso, mas depois que ela estava morta, cerca de 100 anos, vocês descobriram que ela era uma santa. Como é que descobriram? Como é que descobriram? Então vocês desenterraram os ossos daqueles padres, e os padres que a condenaram como bruxa, e os jogaram no rio como forma de arrependimento, como se isso fosse suficiente, como se isso resolvesse o problema. A Igreja Católica estava junto com Hitler quando matou todos aqueles judeus. Adianta, depois de tanto tempo, o Papa, em nome dos católicos, pedir desculpa aos judeus? É melhor esperar para enfrentá-los no dia do julgamento, porque eles estão clamando debaixo do altar: até quando, Senhor? Até quando não vingas o nosso sangue? Até quando não vingas o nosso sangue? Virá vingança, sim, para essa grande prostituta. Amém. Virá vingança, sim, para ela. Foi dado a eles vestes brancas. Isto é a revelação do quinto selo, se não me falha a memória. Foi dado a ele vestes brancas, e te esperai mais um pouco. Tem outros irmãos ainda que têm que cumprir sua parte. Tem outros irmãos que terão que viver sua fé, que terão que dar seu testemunho, que terão que selar também suas vidas. Espere um pouco, espere um pouco, espere. Aí um pouquinho de tempo, que há de vir virá, e não tardará. A Bíblia diz que Deus não tarda nem falha em sua promessa. Não falha. Sim, Deus é soberano, disse o profeta. Ele envia de todas as formas. Então, depois que passou, você diz: bem, eu não percebi. Depois que passa: oh, era uma santa e eu não percebi. Era um homem de Deus e eu não percebi. Tudo aquilo que falei não deveria ter falado. Eu estava falando contra uma mulher de Deus, contra um homem de Deus, eu estava falando contra um cristão, mas eu pensei que era um hipócrita, pensei que era um incrédulo, pensei que era um Belzebu. Também pensaram de Jesus. Se pensaram de Jesus, por que não pensaram de mim e de você? Por que não farão a mesma coisa?
Bem, eu não percebi, eu não vi, eu não entendi. Se não entende, fica quieto. Se não tem o que falar, cala a tua boca. Se não tem coisas boas a dizer, fecha. Amarra a tua língua, bate de prego, corta um pedaço. Era bem melhor. Ficar mudo, nunca mais citar uma palavra, do que falar palavras torpes, dizer asneiras e fazer o que a Bíblia diz para não fazer. Sobre comentários e falatórios e fofocas e mexericos e levantamentos e todas essas coisas. Mas só depois, eu não sabia. É assim. Não era dito que Elias viria. Não diziam os antigos que Elias viria para restaurar todas as coisas. Não vejo Elias. Ele já veio e vocês não o receberam. Era aquele. Era aquele careca que pregou umas coisas meio malucas que ninguém entendeu. Religião nenhuma, por bem conceituada que fosse, o aceitou, disse que ele era um falso. Pois era aquele. Mas aquele Jesus meio doido assim, que subia pelas montanhas, passava o dia todo lá cheio de poeira, comendo milho pelo campo dos outros, era aquele mesmo que era o Filho de Deus. Os antigos deram bom testemunho. E hoje, se nós quisermos dar bom testemunho, temos que aceitar a mesma coisa que eles aceitaram. Viver como eles viveram. Ter a mesma convicção. Dar o mesmo testemunho sobre a palavra de Deus como eles deram. Deus, seja misericordioso nesta noite, disse o profeta. Vamos crer com todo o nosso coração. Isso é o início do parágrafo 104 do sermão Fé. Deus, seja misericordioso. Vamos crer de todo o nosso coração. Essa crença de todo o coração, ou de todo o entendimento, ou de toda a tua alma, não é outra coisa a não ser a fé que Jesus Cristo dá a você, ou a mesma fé que Jesus tinha a respeito do ensino que ele recebeu de seu Pai. Essa mesma fé você tem que ter. Só assim você pode crer em Deus de todo o seu coração e nunca duvidar de sua palavra, nunca duvidar do seu plano, nunca pensar em algum momento que Deus poderá perder alguma batalha, porque Ele é o vencedor. Ele é o vencedor. Bom, se você tem esta convicção na palavra de Deus, se você tem um bom testemunho cristão a respeito das coisas sagradas, você tem que estar disposto, a dar sua vida por esse testemunho. Geralmente, quando vamos descer um candidato às águas batismais, batizá-los em nome de Jesus Cristo, geralmente citamos estas palavras. Você crê em toda a palavra de Deus? Sim, eu creio. Você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, foi enviado a este mundo? Veja, foi enviado a este mundo para morrer pelos teus pecados? Você crê que Ele subiu ao Calvário como sacrifício? O único preço requerido por Deus era o sangue de um inocente. Mas todos pecaram, estão afastados, separados da misericórdia, da glória de Deus. Mas Jesus Cristo, você crê que Ele veio para isto? Para ser o preço, o resgate pelos teus pecados? Creio. Você crê que a palavra de Deus é a verdade? Creio. E está disposta até mesmo dar a sua vida por amor a esta verdade? Sim. Eu não batizo ninguém sem antes a pessoa dar esse testemunho, que está disposto a morrer por esta verdade, porque em algum momento você terá que entregar a sua vida. E quando eu digo morrer por esta verdade, não significa apenas enfrentar a cova dos leões, não significa apenas enfrentar a forca, ou seja o que for, mas você tem que morrer. O William Branham falou 7 vezes, você tem que morrer, 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 morrer e morrer. Porque se você não morrer, a vida de Cristo não poderá ser vivificada em você. Então você tem que estar disposto a morrer. Morrer para si mesmo. Morrer para si mesmo e viver para Deus. Esta foi o conhecimento que Paulo recebeu. Isto é fé, isto é revelação. Ele disse, vivo não mais eu, porque ele morreu. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você tem que morrer para que a vida de Deus possa viver através de você. Aí você estará dando o mesmo testemunho dos antigos, porque não podem eles dar um testemunho e hoje nós darmos um testemunho diferente. Temos que dar o mesmo testemunho que eles deram.
Agora, esses irmãos que receberam o testemunho de Deus naquele tempo, a palavra de Deus para aquele tempo, vocês podem imaginar como foi que eles selaram seu testemunho? Como eles provaram que o testemunho que eles criam era tudo para eles? Era a verdade para eles, a ponto deles não darem valor às suas próprias vidas? Vamos observar rapidamente aqui como foi que esses nossos irmãos entregaram suas vidas. Qual foi o testemunho que eles honraram? Você percebe, você encontra no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João o nome dos discípulos que Jesus chamou para dar início a esta obra ministerial de evangelização através do mundo. Foi a estes que ele escolheu, que ele decide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Bom, e eles acreditaram nas palavras de Jesus. Inicialmente eles não entendiam muito bem, mas quando foi aberto o entendimento para eles compreender as Escrituras, então eles puderam dali por diante, levar adiante, pregar a palavra do mesmo jeito que Jesus pregou. Eles por si mesmos não tinham convicção de si próprio para fazer isto. E Jesus, conhecendo isso, disse: então fique quieto em Jerusalém, esperai até que do alto seja revestido do poder, porque somente este poder em você pode fazer você sustentar seu testemunho. Se este poder não estiver em você, você fará como Pedro antes de receber este poder. Vai negar a palavra, vai blasfemar, vai dizer que nunca conheceu Jesus, vai dizer que não é crente e vai agir como se não fosse. Viu? E assim não dará o testemunho que os antigos deram. Mas depois que Jesus ressuscitou e encorajou aqueles homens e pregou para eles coisas que não ficaram registradas nas Escrituras, eles então saíram por ali afora, vitoriosos, com disposição, com garra, com coragem, sem medo de nada, e perderam o valor pela própria vida. Antes, acima de tudo, estava o trabalho que tinha que ser realizado: levar as boas novas aos confins da terra. E começaram por Jerusalém e pelas cidades vizinhas, e veio perseguição para eles, mas eles tinham testemunho para honrar. Eles criam na palavra de Deus, eles criam em tudo que os apóstolos ou que os profetas tinham dito. E Jesus disse para eles: tudo que está escrito a respeito de mim na lei, nos profetas e nos salmos terá cumprimento. E agora as coisas que eles falaram, que estão se cumprindo em mim, vocês são minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto aos confins da terra. É este testemunho dos antigos que você tem que honrar hoje. Você quer ver como eles honraram? André, ele foi discípulo de João Batista, o irmão André. Foi discípulo de João Batista, de quem ele ouviu a seguinte frase, a seguinte afirmação, que a respeito de Jesus. André estava lá nas margens do Rio Jordão e viu quando João fez todo aquele trabalho, e ele ouviu João dizer: eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. André foi e comunicou as boas novas ao seu irmão, que era Simão Pedro, e disse para Pedro, que estava pescando todo enrolado nas suas redes e tal: achamos o Messias. Achamos o Messias. Como achamos? O que é isto? É um testemunho dos antigos. Se você for olhar nos escritos antigos, é falado sobre o Messias, sobre aquele que viria, e o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Este que recebe esta unção de Jeová é este o Messias, e nós o achamos. Pedro disse: eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Então, quando ele levou esta palavra para Pedro e foi se espalhando entre os irmãos, você sabe, esses homens fizeram um grande trabalho de evangelização. Mas como André terminou, como ele selou esse seu testemunho, o que aconteceu com ele? Ele morreu martirizado. O lugar do seu martírio foi em Acaia, província romana, numa província romana que com a Macedônia, uma província romana que junto com a Macedônia formava a Grécia. E diz a tradição que o irmão André, que era irmão de Pedro, ele foi amarrado em uma cruz em forma de X, e até hoje é chamada a Cruz de Santo André. Foi amarrado em uma cruz em forma de X. Ele não foi pregado, o amarraram para que esse sofrimento se prolongasse, porque a crucificação era uma morte rápida, não é?
Não tão lenta como apenas amarrado ali para sofrer e tudo mais. Mas foi assim que o irmão André selou seu testemunho. Um testemunho de um antigo selado com a própria vida. Porque o que era importante para eles era que a vida de Deus que vinha através da palavra fosse levada adiante. O irmão Bartolomeu, ele tem sido identificado na sua Bíblia como o irmão Natanael. Ele era natural de Caná da Galileia e ele recebeu de Jesus uma palavra edificante. Quando ele se aproximou de Jesus, Jesus disse: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Eis aqui um homem em quem não há engano. Eis aqui um homem em quem não há maldade. Seu coração é puro. Sua fé é uma convicção genuína nas promessas de Deus. Eis aqui um israelita em quem não há dolo. E você sabe, Bartolomeu, Natanael, fez um trabalho junto com os amados discípulos. Ele exerceu, de acordo com os escritos antigos, ele exerceu seu ministério na Anatólia, Etiópia, Armênia, Índia e Mesopotâmia, pregando e ensinando sobre o evangelho do reino. Mas foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo. Este foi o fim do irmão Bartolomeu, ou Natanael. Outros dizem que ele foi golpeado até a morte. O irmão Filipe, que você tem como grande evangelista, natural de Betsaida, cidade de André e Pedro, eram pessoas próximas. Viu? Um dos primeiros a ser chamado por Jesus, a quem trouxe seu amigo Natanael. O que aconteceu com ele? Diz que ele pregou na Frígia, morreu como um mártir, martirizado em Hierápolis. E assim foi o fim de Filipe, mais um dos meninos de Jesus. Mais um que para nós hoje é um antigo, dos nossos primeiros pais, que selou seu testemunho. E você sabe que a nossa fé hoje é para voltar à fé dos nossos pais, dos nossos antigos, dos nossos antepassados. Nós temos o amado irmão João, o apóstolo que recebeu de Jesus a missão de cuidar de Maria. O discípulo de quem Jesus demonstrava, expressava tanto amor. Era um simples pescador, filho de Zebedeu. O único que permaneceu perto da cruz, no momento da crucificação. Foi também o primeiro a crer na ressurreição de Cristo, enquanto os demais ficaram em dúvida. A história relata que João residiu na região de Éfeso, onde fundou várias igrejas, pertencentes aí próximo à ilha de Patmos, no mar Egeu. Ele foi desterrado, como vocês conhecem a história, e enquanto ele estava preso junto com tudo quanto é tipo de assassinos, das piores espécies, ele na ilha de Patmos teve a visão do Apocalipse. Após sua libertação, ele retornou para Éfeso. Teve morte natural, com a idade de aproximadamente 100 anos de idade. Foi um dos últimos, ou dos únicos, que morreu assim de forma natural, poderíamos dizer de velhice. Mas antes disso ele selou seu testemunho de outra forma também. Jogaram ele dentro de um tacho de azeite, ferveram por 24 horas e ele saiu de dentro. O que aconteceu? Cadê o sabão? Né? Cadê o sabão? Para completar o banho, em outras palavras, não é? Ok, mas nem todos tiveram um fim como o de João. Judas Tadeu foi quem na última ceia perguntou a Jesus: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? É uma escritura que está em João capítulo 14, versículo 22. Por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Irmão Judas Tadeu, sempre prestando atenção em cada frase, em cada oração dita, em cada palavreado do mestre, questionando algumas coisas para que todos pudessem entender melhor.
não se sabe muita coisa sobre a vida de Judas Tadeu depois da ascensão do Senhor Jesus. Mas diz a tradição que ele pregou o evangelho na Mesopotâmia, em Edessa, Arábia, Síria e também na Pérsia, onde foi martirizado juntamente com Simão, o Zelote, que era também um dos outros chamados para o ministério. A história de Judas Iscariotes não precisamos ir muito além. Filho de Simão, traiu Jesus por 30 peças de prata, enforcando-se em seguida. Esse foi tido por Jesus como o filho da perdição. O irmão Mateus, aquele que escreveu primeiro o que está registrado no cânon das Escrituras como o primeiro livro do Novo Testamento, filho de Alfeu, também chamado de Levi, que era cobrador de impostos nos domínios de Herodes Antipas, em Cafarnaum. Você encontra a história de Mateus em Marcos 2,14, em Mateus 9 ao 13 e assim sucessivamente. Ele foi chamado por Jesus para também dar seu testemunho. Ele creu na palavra de Deus que estava manifestando-se naquele tempo. E então o seu ministério foi percorrer a Judéia, Etiópia e Pérsia, pregando o evangelho, pregando e ensinando sobre as boas novas do reino. Há várias versões sobre a morte do irmão Mateus. Uns dizem que ele teria morrido como mártir na Etiópia. Porém, como há muitas versões, se contou muitas histórias de como ele morreu, como a história se espalhou, então não se escolhe uma para expressar como foi a morte de Mateus. Mas temos o caso de Matias. Matias, que você não encontra quase registros, ou você não encontra registros dele no Novo Testamento. Ele foi escolhido para substituir Judas Iscariotes. Por isso nós falamos sobre Judas, porque falaríamos também sobre o seu substituto, não é? A história de Matias está registrada em Atos capítulo 1, versículo 15 ao 26, onde ele foi escolhido para ficar no lugar de Judas. Diz que ele exerceu seu ministério na Judéia e na Macedônia, e teria sido martirizado, morto, por ser cristão, por pregar a palavra de Deus na Etiópia. Nós temos o caso de Paulo, e como foi que o irmão Paulo deu seu testemunho? Você tem aí as cartas de Paulo. Um israelita da tribo de Benjamim, natural de Tarso, na Sicília. Hoje, Turquia, o lugar natural de Paulo. Recebeu cidadania romana. E foi chamado de Saulo, o apóstolo dos gentios. Ele foi chamado de perseguidor dos cristãos. Passou a pregador do evangelho e começou então a ser perseguido. Ele realizou 3 grandes viagens missionárias e fundou várias igrejas, deixando ali pessoas responsáveis por aquelas congregações e assim sucessivamente. Todo estudante da Bíblia e da história sabe que o apóstolo Paulo foi decapitado em Roma, sobre o comando, de um dos governadores daquele tempo, ou dos imperadores, que agora me falha a memória saber qual era seu nome. Bom, nós temos várias histórias a registrar, temos vários casos a contar aqui, e você poderia imaginar como foi que aconteceu com os outros irmãos, como foi que viveu as outras pessoas, porque as Escrituras dizem, a Bíblia Sagrada registra, que a maioria deles foram perseguidos, açoitados, e enquanto eles iam sendo perseguidos, eles iam de cidade em cidade, pregando a palavra de Deus. Você tem o caso como o de São Pedro, o pescador, natural de Betsaída. Pedro confessou que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Ele foi testemunha da transfiguração. Seu primeiro sermão foi no dia de Pentecostes, e quando ele pregou o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Segundo a história,
Sua crucificação verificou-se entre os anos 64 e 67 da era cristã, em Roma, por ordem de Nero. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por achar-se indigno de morrer da mesma forma que o seu Senhor Jesus Cristo morreu. Foi assim que Pedro selou então o seu testemunho. Nós temos a história de Simão, o Zelote. Dos seus atos como apóstolo, nada se sabe. Está incluído na lista dos 12, Simão, o Zelote. Em Mateus capítulo 10, versículo 4, em Marcos capítulo 3, versículo 18, em Lucas capítulo 6, versículo 15 e em Atos capítulo 1, versículo 13. Veja, não se sabe muito sobre este homem, Simão o Zelote, mas, no entanto, nós temos 4 escrituras que registram que este homem participou do ministério. Julga-se que ele morreu também crucificado. Nós temos o caso de Tiago. Tiago, o maior, ou mais velho, era filho de Zebedeu, era irmão também do apóstolo João, natural de Betsaída, da Galileia, era também pescador. E você sabe que por ordem de Herodes Agripa, isso está registrado no livro de Atos, por ordem de Herodes Agripa, ele foi preso e decapitado em Jerusalém, entre os anos 42 e 44. Simplesmente foi preso e decapitado. Temos Tiago Menor, foram 2 Tiago. Tiago Menor era filho de Alfeu. Ele foi um missionário na Palestina e no Egito. Segundo a tradição, foi martirizado, provavelmente no ano 62. Temos o caso como do irmão Tomé, o qual só aceitou a ressurreição de Jesus depois que viu as marcas da crucificação. Segundo a história, sua obra de evangelização se estendeu até a Pérsia e Índia. Consta que seu martírio se deu por ordem do rei de Milapura, na cidade indiana de Madras, no ano 53 da era cristã. Aqui você tem apenas um pequeno registro dos principais homens que esteve ao redor de Jesus, e o próprio Jesus selou seu testemunho com a sua crucificação. Todos os irmãos que vieram depois destes sofreram da mesma forma. E você tem em Roma o que é chamado hoje, o que é chamado de Coliseu. Existe apenas as ruínas, histórica, turística, mas aquilo foi palco de muita atrocidade para os cristãos, para aqueles que receberam de Deus a revelação para o seu tempo e selaram seu testemunho com a sua vida. Os escritos de Basílio sobre a perseguição de Dioclécio dão ideia geral do que foram as crueldades e os horrores daqueles dias. Veja o que diz os escritos de Basílio. E se veja naquele tempo como você se comportaria se você fosse crente naquele tempo e não nesta moleza que é hoje. As casas dos cristãos eram deixadas em ruínas, seus bens pilhados, seus corpos caíam nas mãos dos ferozes lictores, que os dilaceravam como bestas selvagens e arrastavam as matronas pelos cabelos através das ruas, insensíveis às súplicas por clemência, viessem elas dos idosos ou daqueles em tenra idade. Os inocentes eram submetidos a tormentos reservados apenas aos mais vis criminosos. Os calabouços eram lotados com os habitantes dos lares cristãos, que agora jaziam desolados. Os desertos sem caminhos e as cavernas das florestas enchiam-se de fugitivos, cujo único crime fora a adoração a Jesus Cristo. Nesses dias trevosos, filhos traíam os pais acusavam a própria prole, os servos obtinham a prosperidade de seus senhores por denunciá-los,
e um irmão buscava o sangue do outro. Nenhuma reivindicação ou vínculo de humanidade parecia ser reconhecido. Tão completa era a cegueira que a todos acometera, como se fora uma possessão demoníaca. Além disso, as casas de oração eram profanadas por mãos ímpias. Os altares mais sagrados eram derrubados. Nenhuma oblação a Deus era feita. Nenhum lugar foi deixado para os mistérios divinos. Era só tribulação. Uma escuridão lutuosa calava todo consolo. O colégio sacerdotal foi disperso. Nenhum sínodo ou concílio pôde reunir-se por medo da matança que assolava em toda parte. Mas os demônios celebravam suas orgias e poluíam tudo com a fumaça e o sangue de suas vítimas. Esses são os escritos de Basílio, o que ele fala que aconteceu sobre a perseguição de Dioclécio. Agora, se tivermos um pouquinho ainda de luz aqui, eu peço que vocês prestem bem atenção a esta leitura, onde fala a respeito de uma testemunha em particular, para que vocês pensem um pouquinho, porque o livro de Hebreus começa no seu capítulo 11, ao falar sobre a galeria dos heróis da fé, mostrando que a fé é algo que mesmo você não provando, mas você tem certeza que existe. E mesmo que esses homens não pudessem provar a existência de um Deus Todo-Poderoso, eles davam suas vidas, porque eles estavam olhando o invisível. Após a sua gloriosa transfiguração no Tabor, o Senhor Jesus retirou-se para a Galileia com os discípulos, havendo pronunciado sua paixão e morte, e os preparado para as tremendas cenas que se desenrolariam em alguns dias. Ele iniciou a sua última e memorável jornada a Jerusalém. Os últimos discípulos seguiam numa curta distância. Na estrada de Cafarnaum, entraram a discutir entre si qual deles seria o mais importante. Suas mentes ainda não estavam iluminadas pelo Espírito Santo, e eles ainda ignoravam as sublimes virtudes da moralidade cristã. Jesus, porém, sabia o que se passava entre eles. Ao chegarem a Cafarnaum, ele entrou numa casa, fez os discípulos sentarem-se à sua volta e pôs-se a ensinar-lhes aquelas maravilhosas lições de humildade, que são a fundação de toda real grandeza. Irradiando amor e bondade no semblante, ele indagou: de quem é que vocês vinham tratando pelo caminho? De que é que vocês falavam pelo caminho? Mas eles ficaram quietos. Um raio de luz penetrou-lhes o coração, enquanto as palavras de Jesus lhes penetravam os ouvidos, e um rubor foi o reconhecimento de seu orgulho. Perto do Senhor havia uma bela criança, um menininho de olhos brilhantes, de 4 ou 5 anos, com os cabelos dourados caídos em cachos pelos ombros. Era o símbolo de tudo que é belo e inocente. Jesus chamou o menino e, imprimindo-lhe um beijo na testa, colocou-o diante dos discípulos. Então, no doce tom de sua voz celeste, advertiu-os. Mateus 18, versículo 3. Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Segundo a tradição, aquele menino se chamava Inácio, o garotinho abraçado por Cristo e posto em sua inocência como modelo de tudo o que é verdadeiramente grande. Esse garoto seria nos anos vindouros o bispo de Antioquia, que foi devorado por bestas feras no Coliseu em Roma. Na verdade, nada se sabe da infância e juventude de Inácio. Ele aparece nas páginas da história já como o bispo de Antioquia, que nessa ocasião era uma das maiores cidades de Roma. A circunstância acima descrita, embora mencionada por alguns escritores antigos, não possui confirmação histórica, além da tradição. Não a tomamos como certa, mas a apresentamos como introdução interessante aos atos, aos feitos
desse grande mártir, que são indubitavelmente genuínos. Inácio fora discípulo dos apóstolos Pedro e João. Aprendera desses mestres competentes a sublime ciência do amor de Deus, que fez dele um dos pilares e ornamentos da igreja primitiva. Depois dos apóstolos, ele foi um dos homens mais notáveis da igreja. Seus contemporâneos e os pais que viveram nos 3 séculos seguintes mencionavam o nome Inácio com a maior reverência. Policarpo e Crisóstomo fizeram dele o objeto de seu mais eloquente panegírico. Após uma vida de mais de 50 anos no episcopado de Antioquia, aprove ao Todo-Poderoso chamá-lo ao receber sua coroa, por uma morte que deveria ser uma glória e um modelo para a igreja. A história de seus labores e virtudes não foi escrita, mas todas as particularidades de sua morte foram registradas por testemunhas oculares e distribuídas em várias igrejas. Por isso, seus atos, ou os atos de Inácio, são os mais autênticos na história do passado. O documento original, escrito em grego, acha-se preservado e foi publicado por Ruinart em Paris em 1690. A cena de seu martírio começa de acordo com a melhor autoridade no ano 107 de Nosso Senhor. Observe a história de Inácio, como foi que ele selou seu testemunho. Trajano tinha nas suas mãos o cetro dos Césares, e Evaristo sentava-se na cadeira do Papa. Já viram falar no Papa Evaristo? A tempestade que atacara a igreja durante o reinado de Domiciano fora acalmada. Relatam os historiadores que Trajano não amava naturalmente o derramamento de sangue e possuía um sentimento de humildade mais nobre que todos os imperadores que o precederam. Era, no entanto, covarde e escravo da opinião pública. Ele reprimia os próprios sentimentos para favorecer o gosto brutal da plebe. A fim de ganhar popularidade, sob o pretexto de devoção aos deuses do império, dava continuidade de tempos em tempos às horríveis cenas de perseguição aos inofensivos cristãos. Inácio foi uma de suas vítimas. No 8º ano de seu reinado, Trajano obteve uma gloriosa vitória sobre Decéfalo, o rei dos Dácios, e anexou todo o seu território ao Império Romano. No ano seguinte, assentou uma expedição contra os partos e os armênios, aliados dos Dácios. Chegando a Antioquia, ameaçou com as mais severas punições todos aqueles que não sacrificassem aos deuses. Os labores e as pregações do venerável bispo, que era o irmão Inácio, desta cidade, fora tão coroado de sucesso, que a igreja florescera e deixava de ser uma desprezível comunidade de uns poucos indivíduos. Entenda, se a morte de Inácio foi por volta do ano 107 e foi lido antes que Policarpo e Crisóstomo fazia apologia ou falava com louvores ao nome Inácio, você sabe muito bem que Policarpo que também aprendeu aos pés de João, Irineu foi discípulo dele. E aí você já está chegando aonde? Na segunda era da igreja, certo? Na segunda era da igreja. Se você pegar ali o quadro das eras, quando é a segunda era da igreja, que ano você tem aí? Ali, irmã Marlene, bem na tua cabeça, veja ali, segunda era da igreja. 170 a 312, é isso? 312. Pois bem, que foi o período de Irineu que aprendeu aos pés de Policarpo. E Inácio veio antes disso, viu? Bem antes disso. Não é? Pois bem, a pregação desse homem, desse ministro, foi tão coroada de sucesso que a igreja em Antioquia florescera e deixava de ser uma desprezível comunidade de uns poucos indivíduos. Os pagãos viam com maus olhos a igreja crescendo à sua volta e aproveitaram a presença do imperador para pedir a sua extinção.
o magnânimo campeão de Jesus Cristo, dizem os Atos de Inácio, receando que sua igreja se transformasse no cenário de massacre, voluntariamente entregou-se em suas mãos, para que saciassem nele, quer dizer, ele se entregou, o ministro daquela igreja se entregou para o imperador, para que nele saciasse a sua fúria e salvasse o rebanho. Ele foi imediatamente conduzido à presença do imperador e acusado de ser o cabeça e promotor do cristianismo na cidade. Trajano, assumindo um tom arrogante e desdenhoso, dirigiu-se ao idoso bispo, que se mantinha destemido perante ele, com estas palavras: quem és tu, espírito ímpio e mau, que te atreve não somente a transgredir nossas ordens, mas também a aplicar-te e encarregar outros contigo para um fim miserável? Meigamente, Inácio replicou: os espíritos ímpios e perniciosos pertencem ao inferno. Eles nada têm a ver com o cristianismo. Tu não podes chamar-me de ímpio e mau, quando levo no coração o Deus verdadeiro. Os demônios tremem à simples presença dos servos do Deus, a quem adoramos. Eu tenho Jesus Cristo, o Senhor universal e celestial, o Rei dos Reis. Pelo seu poder, posso pisar todo o poder dos espíritos infernais. Agora, uma pessoa com convicção dessa, entenda que parece que um homem como este, bala nenhuma lhe atinge, flecha nenhuma lhe fura. Essas pessoas não tinham medo da morte, nenhum demônio faria retroceder, voltar atrás ou blasfemar contra a verdade. Então indagou Trajano: e quem é que possuis e carrega seu Deus no coração? A resposta: todos os que creem no Senhor Jesus Cristo e o servem fielmente, foi a resposta daquele homem santo. Então não acreditas que também carregamos dentro de nós os nossos deuses imortais? Não vês como eles nos favorecem com o seu auxílio e que grande vitória e gloriosa vitória obtivemos sobre os nossos inimigos? A resposta de Trajano foi: vós estáis enganados a chamar de deuses aquelas coisas que adorais, replicou Inácio majestosamente. Eles são espíritos amaldiçoados, são demônios. O Deus verdadeiro é apenas um, e foi Ele quem criou os céus, a terra, o mar e tudo que existe. E apenas um é Jesus Cristo, o Filho primogênito do Deus Altíssimo. Esta era a revelação que tinha os nossos primeiros pais. E a Ele eu oro humildemente, para levar-me um dia à possessão de seu reino eterno. Qual era o testemunho deste antigo? O Deus verdadeiro é apenas um. E foi Ele quem criou os céus, a terra, o mar e tudo que existe. E apenas um é Jesus Cristo, o Filho primogênito do Deus Altíssimo. Esse foi o testemunho deste antigo. Perguntou o imperador, o Trajano: quem é este Jesus Cristo? Não é ele que foi posto à morte por Pôncio Pilatos? Quer dizer, vencemos ele também? É dele que eu falo, volveu Inácio. Ele que foi cravado na cruz, que aniquilou o meu pecado e o inventor do pecado, e que pela sua morte pôs sobre os pés daqueles que devotamente o levam no coração todo o poder e malícia dos demônios. Então carregas dentro de ti esse Jesus crucificado? Perguntou o imperador com um sorriso sarcástico. Assim é, afirmou Inácio, porque ele nos diz em sua Santa Escritura: neles habitarei e andarei entre eles. Amém. Inácio citou não sei se é Segundas Crônicas 6 e 16. Espera aí, deixa-me ver aqui o que está primeiro em 2 Coríntios 6,16, para podermos prosseguir. Estamos acompanhando um testemunho de um antigo. E dessa vez, o irmão Inácio, que viveu no primeiro século, né, da era cristã. Deixa-me ver o que tem em 2 Coríntios
capítulo 6, versículo 16. Que união tem o templo de Deus com o ídolo, pois somos templo de Deus vivo. Como Deus disse, habitarei neles e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Foi isto que Inácio citou. Não é? Ele conhecia as cartas do apóstolo Paulo. Por um momento, Trajano silenciou. Pensamentos conflitantes passaram-lhe pela mente. Estava ansioso para ouvir mais sobre a religião dos cristãos. E tocado pela venerável aparência, o servo de Cristo, esteve para mandá-lo de volta ao seu povo com uma leve reprimenda. Mas demônios do orgulho e da infidelidade levantou-se de um salto em seu coração e recordou-lhe que qualquer parcialidade para com a seita odiada seria um sinal de fraqueza, uma perda de popularidade e uma falta de lealdade aos deuses. Ademais, a hesitação trairia os falsos zelo de seu coração hipócrita. Então, sentando-se no trono, pronunciou a sentença contra o bispo de Antioquia. Ordenamos que Inácio, que afirma carregar consigo Jesus crucificado, seja levado em cadeias à grande cidade de Roma e em meios aos jogos do anfiteatro, que é chamado Coliseu, como um prazeroso espetáculo ao povo romano, seja dado em alimento às bestas feras, que eram leões e tudo mais, que ficavam dias e dias sem se alimentarem, e ele jogava os cristãos lá para serem devorados. Quando Inácio ouviu sua sentença, caiu de joelhos e, erguendo os braços ao céu, bradou num êxtase de alegria: ó Senhor, agradeço-te haver-me honrado com o mais precioso sinal da tua caridade e permitido que eu seja acorrentado por teu amor, como foi o apóstolo Paulo. Amém? Esse é o testemunho dos antigos. Ele permaneceu na mesma posição, os braços levantados, os olhos fixos no céu. Parecia haver tido um vislumbre daquela inefável alegria que tão ardentemente desejava e que logo desfrutaria. Foi arrancado de seu desvaneio pelas garras de um soldado que arrancou-lhe a frágil mão e aprendeu numa algema de criminoso. Seu crime foi carregar dentro de si Jesus crucificado. Ele não ofereceu resistência, cheio de alegria, e orando por seu pobre rebanho, foi com os guardas para uma das celas da prisão pública, onde aguardaria a partida para Roma. Dá para você imaginar a convicção que estava nesse homem? Uma multidão agrupava-se no pátio do palácio do governo, onde residia o imperador. Quando viram o venerável bispo algemado e condenado à morte, um murmúrio de compaixão rompeu de cada lábio. Havia muita gente com lágrimas nos olhos e no peito um soluço reprimido. Eram cristãos assistindo o seu amado bispo e pai ser arrastado para uma morte ignominiosa. João Crisóstomo reflete com muita eloquência e piedade sobre a razão de Inácio haver sido levado a Roma. Os mártires eram geralmente mandados do tribunal para o cadafalso. Quer dizer, por que este homem, ao invés de ser dada a sentença e morto ali mesmo em sua cidade, ter que ser levado a Roma, meses de navio mar afora? Então, João Crisóstomo, ele faz uma reflexão eloquente sobre o porquê. Os mártires eram geralmente mandados do tribunal para o cadafalso e frequentemente tornavam-se vítimas da ira impotente dos tiranos, e eram torturados e postos à morte na própria corte da justiça, onde foi dada a sentença. Trajano, porém, não era homem de disputa brutal e teria suspendido a perseguição contra os cristãos, não fosse o temor da indignação popular. Quando ordenou que o velho bispo fosse levado a Roma e exposto às feras perante dezenas de milhares de espectadores, foi para que o império inteiro pudesse louvar-lhe o zelo a serviço dos deuses. Ele utilizou isto para aumentar sua própria fama. E o povo fosse dissuadido de abraçar o cristianismo ao testemunhar a terrível sorte de seus líderes. Entretanto, a divina providência, que pode tirar o bem das mãos das más ações humanas,
destinou essa jornada à edificação da igreja e à salvação de inúmeras almas. A constância, a piedade e a eloquência do mártir em seu caminho para a morte espalharam amplamente a sublime verdade da lei divina. Ele despejou de seu coração o fogo do amor que queimava dentro de si. Por onde ele passava, mesmo como prisioneiro, os cristãos eram animados ao novo fervor. Amém. Não causava desistência, porque ali tinha um antigo firmando o seu testemunho. Isso fazia com que outras pessoas dissessem: vale a pena ter uma fé dessa. E muitos infiéis reconheceram no respeitável prelado um reflexo da divindade do evangelho que ele pregava. Abjurando os falsos deuses do paganismo, tornaram-se filhos de Deus. Durante sua viagem a Roma, a sua felicidade e a sua paz de espírito foram além de qualquer descrição. A cada dia crescia o seu desejo pelo martírio. Ele foi levado de Antioquia a Seleucia e lá embarcou para Esmirna. Aportaram seguramente após longa e penosa viagem marítima, e Inácio imediatamente empenhou-se para ter um encontro com o bispo Policarpo, seu condiscípulo de João. Pelo esforço dos cristãos que o acompanharam e que provavelmente subornaram os guardas, foi-lhe dado esse privilégio. E ele passou alguns dias com Policarpo. Não é brincadeira uma coisa dessa? Os irmãos subornaram os guardas. Para que Inácio tivesse um momento com São Policarpo. Os dois aprenderam aos pés de João, viu? Os estudiosos da história eclesiástica acharam, talvez à primeira vista, alguma dificuldade em trazer para a mesma página os notáveis nomes de João, Inácio e Policarpo. João foi o discípulo amado, que reclinou-se no peito do Senhor. Inácio foi martirizado no ano 107. E quanto a Policarpo, supõe-se que sofreu martírio também, no final de 167. Inácio exerceu o bispado antes que Policarpo houvesse nascido. Contudo, ambos foram discípulos de João. Estes fatos são facilmente conciliados. João viveu até a idade de 101 anos. Ele consagrou Policarpo ao bispado de Esmirna por volta do ano 90 de Nosso Senhor, antes de ter as misteriosas visões do Apocalipse na ilha de Patmos. Viveu alguns anos na Ásia Menor e deve ter estado frequentemente na cidade de Antioquia, quando Inácio era o seu bispo. Além disso, no primeiro século, aqueles que podiam consultar os apóstolos por cartas ou entrevistas sobre as dúvidas que surgiam acerca dos discípulos ou dos ensinamentos da igreja, eram chamados discípulos desses apóstolos. Assim sendo, Inácio e Policarpo foram condiscípulos de João. Da residência de Policarpo, Inácio escreveu algumas cartas maravilhosas e sublimes, solicitando aos cristãos de diferentes igrejas, especialmente de Roma, que não lhe impedisse o martírio. Não que os cristãos fossem acostumados a resgatar seus mártires das mãos dos tiranos por meio da força física, mas Inácio bem sabia que eles possuíam armas mais poderosas que aquelas ostentadas pelos exércitos nas batalhas. Inácio sabia que os cristãos tinham armas mais poderosas. Ou você acha que não? Você acha que os crentes não tinham armas mais poderosas? Me diga qual foi a guarda, a guarnição que conseguiu guardar o túmulo? Qual foi a guarnição do soldado que conseguiu segurar aquela prisão onde Paulo e Silas, creio que era Paulo e Silas, não era? E estava na prisão e começaram a louvar a Deus e o terremoto derrubou tudo? Inácio sabia que os cristãos tinham armas mais poderosas. Eram a invisível, irresistível e poderosa arma da oração. Por ela, a ira dos tiranos era desviada. Você vê, hoje você não tem fé nem para orar por uma dor de cabeça. Você vê o testemunho dos antigos, o que diz para nós? A oração para eles era uma arma poderosa que destruía exército. E você sabe que a Bíblia está cheia desses registros.
está cheio desses testemunhos. Bom, Inácio suplicou-lhes com todo o fervor de seu coração que o deixassem receber sua coroa. E a partir de agora, em sua idade avançada, de uma enfadonha vida de inquéritos judiciais, para a bem-aventurança inefável do reino celestial, os cristãos consentiram e o mártir ganhou sua coroa. Obtive do Deus Todo-Poderoso, escreveu ele em sua carta aos Romanos. Essa é a carta de Inácio aos irmãos de Roma. O que há longo tempo venho desejado, e ver-vos, a vós, verdadeiros servos de Deus, e mais que isto, espero alcançar sua misericórdia. Vou a vós, algemado por amor de Jesus Cristo, e algemado espero chegar logo à vossa cidade para receber vosso abraço e despedidas para o fim. As coisas começaram de modo auspicioso, e eu oro sinceramente para que o Senhor remova todo impedimento ou atraso para o glorioso fim que ele parece me haver destinado. Mas, um medo terrível arrefece-me a esperança. E vós, meus irmãos, sois a causa deste temor. Temo que a vossa caridade se interponha entre mim e minha coroa. Se vós desejasseis impedir-me de receber a coroa do martírio, ser-vos-ia fácil fazê-lo. Mas que tristeza e dor seria para mim essa bondade que me privaria da oportunidade de sacrificar a minha vida. A oportunidade que talvez eu nunca mais tivesse, permitindo que eu me vá sossegadamente ao meu fim. Vós me ajudais naquilo que me é mais caro. Se todavia, em vossa caridade mal orientada, quisesseis salvar-me, estaríeis-vos pondo como os mais cruéis inimigos do próprio portal do céu, e arremessando-me de volta ao profundo e tempestuoso mar da vida, para ser novamente atirado de um lado para o outro, em seus vagalhões de aflição. Se me amais com verdadeira caridade, ou com verdadeiro amor, permitir-me-eis subir ao altar do sacrifício, e vós mesmos reunir-vos à minha volta, entoando hinos de agradecimento ao Pai e a Jesus Cristo, por ele haver trazido do leste para o oeste, de Esmirna a Roma, o bispo de Antioquia, para fazê-lo confessor de seu grande nome e sua vítima em seu holocausto. Oh, que feliz e abençoada a nossa sina, morrer para este mundo e viver eternamente para Deus. O que levou esse homem até esta convicção? É o que você lê em Hebreus 11. Você vê, porque você nunca vai entender tudo que está nas Escrituras. Cada vez que você lê, que você medita, você tem um vislumbre a mais da glória do céu. Foi pela fé que os homens do passado alcançaram testemunho diante de Deus. Isso significa, eles receberam fé. Eles receberam revelação. E por isso, eles tinham esta convicção. O que disse William Branham, no que nós lemos no início do Sermão Fé, como terminou o parágrafo 104, Deus seja misericordioso nesta noite. Vamos crer com todo o nosso coração. Amém. Somente uma pessoa que crê de todo o seu coração pode dar um testemunho como o testemunho do irmão Inácio, bispo de Antioquia. No outro trecho de sua carta, ele usa estas sublimes e tocantes palavras: deixai-me ser o alimento das feras, deixai-me ir deste modo à possessão de Deus. Sou o trigo de Jesus Cristo, portanto devo ser quebrado e moído pelos dentes dos animais selvagens, para que me torne seu pão imaculado e puro. Mago aqueles animais, que logo serão meu honrado sepulcro. Eu desejo e peço a Deus que eles não deixem nada de mim sobre a terra, para que quando o meu espírito voar ao descanso eterno, o meu corpo não seja uma inconveniência a ninguém. Mas que coisa! Então serei o verdadeiro discípulo de Cristo. Olha, não é só porque diz que é crente, não é só porque diz que é discípulo, não, viu? É se você selar seu testemunho. Aí você é discípulo de Cristo. Paulo disse, não é quem começa a correr, não é quem corre, é para quem alcança, para quem chega no final da corrida. Aí serei um verdadeiro discípulo de Cristo,
Quando o mundo não puder ver mais nada de mim, oro a Deus, para que assim seja, que eu possa ser consumido pelas bestas e ser a vítima de seu amor, do seu amor. É para solicitar o vosso auxílio que vos escrevo. Não vos envio mandamentos e preceitos como Pedro e Paulo. Eles eram apóstolos. Eu, um criminoso miserável. Eles eram livres. Eu, um escravo sem valor. Mas se eu sofrer o martírio, serei livre. Agora que estou em cadeias por Jesus Cristo, reconheço a futilidade das coisas mundanas e aprendi a desprezá-las. Na viagem que fiz desde a Síria, por terra e por mar, de noite e de dia, lutei e ainda luto com 10 leopardos ferozes que me aprisionam de todos os lados. São os 10 soldados que me mantêm algemados, e são meus guardas, que se tornam ainda piores e mais cruéis, de acordo com os benefícios que recebem. Quer dizer, eles, soldados que recebiam para castigar esse camarada. No entanto, estas coisas são para mim lições do mais sublime caráter. Contudo, ainda não sou perfeito. Esta é a carta Vida e Atos de Santo Inácio, o bispo de Antioquia. Embora as cartas de Inácio despertem os mais profundos sentimentos de devoção em nossa alma, trazem-nos aos olhos lágrimas de compaixão. Não resta dúvida de que ele sofreu muito em sua longa e tediosa jornada a Roma. Essa viagem deve ter levado mais de 6 meses. A sua carta de Esmirna data de 24 de agosto. E ele só foi martirizado em 20 de dezembro. Havendo chegado à Grécia, cruzaram por terra a Macedônia e navegaram novamente de Epidarno à Itália. Cruzaram o mar Adriático e foram rodeando o litoral sul da Itália para a costa oeste. Passando a cidade de Ponzuone, Inácio ansiou desembarcar lá, a fim de ir a Roma pela mesma estrada que Paulo percorrera muitos anos antes. Mas levantou-se um vento favorável e toda a viagem foi feita pelo porto de Óstia, por 1 dia e 1 noite. Relatam os cristãos que acompanharam Inácio e escreveram os atos de seu martírio. Tivemos este vento favorável. Para nós, de certo, era ele uma fonte de grande tristeza, porque nos obrigava a mais depressa separar-nos da companhia deste homem santo. Para ele, no entanto, era motivo de grande alegria e fidelidade, porque o aproximava cada vez mais de seu fim almejado. Chegaram a Óstia, pouco antes do término dos jogos anuais das Atindas de janeiro. Estes jogos eram chamados de Sigilária e eram os mais populares e concorridos. Os soldados, desejando chegar a Roma antes do seu término, apressaram-se de Óstia sem demora. Muitos dos cristãos ouviram da chegada de Inácio e foram encontrá-lo no lugar próximo de onde agora se vê a imponente igreja de São Paulo. Ele foi saudado com uma mistura de alegria e tristeza. Alguns estavam maravilhados de ver o venerável pastor e receber a sua última bênção. Outros choravam com voz alta e tristeza de saber que aquele grande homem seria tirado por uma morte ignominiosa. Ele os consolava com a alegria de seu próprio coração e tornava a implorar-lhes que não lhe evitassem o sacrifício com suas orações. Chegando junto aos portões, caíram todos de joelhos e receberam a sua última bênção solene. Era a manhã do dia 20 de dezembro de 107 depois de Cristo. O sol já se erguera no céu e despejava seu esplendor dourado sobre a cidade. Os soldados e o velho bispo algemado adentraram aquele portão, através do qual rolava a corrente do triunfo, e passaram muitos cativos do leste para serem massacrados no Capitólio como o clímax glorioso do bárbaro triunfo. Inácio desejava desde a infância ver a grande metrópole do império, e agora ela se abria diante dele com brilhante esplendor. Era uma floresta de templos,
túmulos e mansões, de um branco nevado que parecia imperecível. Seus olhos, porém, estavam embaçados de lágrimas, seu coração moído de tristeza pela medonha escuridão que pairava sobre a cidade poderosa. O esplendor e a magnificência de seus monumentos de mármores e ouro mais se assemelhavam à decoração de uma tumba colossal. Com os braços cruzados sobre o peito, ele orou para que o sol da justiça eterna um dia raiasse sobre a cidade ignorante, que o sangue de tantos mártires derramado em seu solo contribuísse para que a vida dos outros santos se apresentassem os frutos daquele sangue mais precioso vertido no Calvário. Enquanto Inácio absorvia-se na oração, uma breve curva na estrada trouxe-o para dentro da visão do poderoso Coliseu. Do deslumbrante vestígio do Palácio Dourado de Nero, que coroava o Palatino, e à distância dos templos imponentes do Capitólio, ao mesmo tempo ouviram o troar de alguns milhares de vozes, misturadas aos rugidos dos leões e das outras feras. Um gladiador havia tombado no anfiteatro, e o populacho brutal ovacionava o golpe fatal que o derrubara. Os animais alarmavam-se no calabouço, e a terra parecia tremer ao som do medonho coro de homens e bestas. Alguns minutos, Inácio chegou junto aos muros maciços do Coliseu. Mas adiantando-nos a ele, e tomemos-nos assento nas bancadas para testemunhar a horrenda cena que se seguira. Um simples olhar à volta do anfiteatro, e seriam necessários alguns volumes para descrever tudo o que vemos: imensidão e arte, beleza e conforto, envolto com os raios de luz que trazem as primeiras impressões, a mistura heterogênea de milhares de pessoas que ocupava cada assento disponível, o multicolorido suavizado pelo toldo púrpura, enriquecido pelas brilhantes armaduras dos soldados, e tudo que o ouro e a prata podem oferecer para deslumbramento dos olhos. O trono do imperador, numa plataforma elevada, com o pálio carmesim, é de notável suntuosidade. Ele não está presente, encontra-se no acampamento, mas o seu lugar está ocupado pelo prefeito da cidade, um coitado imprestável, cujo Deus é a vontade do seu Senhor. Próximo a ele estão os organizadores dos jogos, os irmãos Arval e as virgens Vestais. No primeiro círculo de bancada, sentam-se todos os ricos e grandes da cidade. A ordem acima deles achava-se vestida de belos mantos brancos. São os cavalheiros. E então vem a imensa plataforma, ou galeria do povo, onde se acham bancadas de madeiras para as mulheres, obrigadas por lei a estarem separadas e modestamente à distância das cenas de nudez e crueldade que se passam abaixo na arena. Entre o povo estão os enviados de todos os territórios sob a águia romana, e em todas as variedades de cores e costumes. Vê-se a raça robusta do norte gelado, de alvas feições e cabeleira castanha, lado a lado com o árabe tigreiro, com o etíope de cabelos encaracolados. Vê-se os habitantes das profundezas do Egito, que bebem água das cataratas do Nilo, ao lado das sarmácias que mitigam a sede com o sangue dos seus cavalos. A confusão das vozes era como o murmúrio do mar vigoroso. Parecia que a soberania do povo, banido do fórum, buscava refúgio no anfiteatro e vindicava com gritos ensurdecedores a sua liberdade de insultar e abusar. Em vão, imaginamos-nos como pessoas do passado para pintar as cenas do Coliseu nos dias de sua glória. Nada possuímos no âmbito de nossa experiência para comparar aos seus 100 mil espectadores tripudiando sobre imagens de assassinato e sangue. Percorrera a multidão o rumor de que um dos líderes dos cristãos havia sido trazido da Síria e condenado, por ordem do imperador, a ser exposto às feras. Um frênese selvagem vai passando de banco para banco. O anfiteatro inteiro levanta-se e solta grito coletivo, pedindo que os cristãos sejam lançados aos leões. Os mais fortes aplausos de nossos maiores teatros são apenas brisa, se comparando aos brados da raiva diabólica com que os romanos pediam o extermínio dos seguidores do Galileu crucificado.
como o estrondo de uma avalanche alpina, ecoando através dos montes, a vibração das vozes humanas percorre os palácios e os monumentos de mármore da cidade pelos desígnios da providência, tornou-se um dos centros do cristianismo antigo. Repentinamente, a calma reina sobre as massas vivas, todos os olhos fixados nos portais. Os soldados conduzem à arena um homem idoso e fraco. Os cachos prateados de seu cabelo foram branqueados pela neve de mais de 100 invernos. Seu passo é firme, seu aspecto mirrado. Nunca uma vítima mais venerável foi conduzida através daquelas areias manchadas de sangue. Ele é levado aos pés da plataforma imperial. O prefeito, tendo ouvido de sua longa viagem desde o leste, e tocado por sua idade e aparência respeitável, pareceu experimentar um sentimento de piedade e dirigiu-se nestas palavras: admiro-me de que ainda estejas vivo, após toda a fome e o sofrimento que já suportaste. Agora consente ao menos em oferecer sacrifício aos deuses, para que sejas livres da horrível morte que te ameaça, e salva-nos do pesar de ter de condenar-te. Tentação, não é? Inácio, esperdigando-se com majestade e lançando ao representante do império um olhar de desdém, declarou: com tuas palavras brandas desejas enganar-me e destruir-me. Sabe tu que esta vida mortal não tem atração para mim. Desejo ir a Jesus, que é o pão da imortalidade e a bebida da vida eterna. Vivi inteiramente para Jesus e a minha alma anela por ele. Desprezo todos os teus tormentos e lanço aos teus pés a tua liberdade oferecida. O prefeito, enraivecido com a linguagem ousada do bispo, proferiu num tom arrogante: já que este velho é tão orgulhoso e desdenhoso, deixai-o ser amarrado e soltai 2 leões para devorá-lo. Inácio sorriu com alegria, com um ato de ações de graças no coração e uma súplica muda por forças, dirigiu-se à assembleia nesses termos: romanos, que testemunhais a minha morte, não penseis que sou condenado por algum crime ou má ação. É-me permitido que eu vá a Deus o que anelo com insaciável desejo. Sou trigo de Deus e devo ser moído pelos dentes das feras, a fim de tornar-me para ele um pão branco e puro. Caiu então de joelho, cruzou os braços sobre o peito e, com os olhos erguidos ao céu, esperou calma e resignadamente pelo momento que deveria libertá-lo dos problemas desta vida e lançar-lhe a alma em seu voo para a eternidade. Mais um momento, e os pequenos portões das passagens subterrâneas se abriram, e 2 leões saltam para a arena. Um silêncio palpável reina no anfiteatro. As feras avançam. Basta. Deixemos que a imaginação complete os detalhes angustiantes. O Marte foi ao encontro de sua coroa. Podemos apenas transcrever as breves e tocantes palavras de seus atos. Sua oração foi ouvida. Os leões nada deixaram, a não ser os ossos mais sólidos do seu corpo. A noite arrastou-se sobre a cidade. O Coliseu está silencioso como uma tumba. A frouxa luz do luar. 3 homens caminham rápida e silenciosamente às sombras das arcadas. Pleno do centro para o centro da arena. Um dos lados da arquibancada do imperador, eles abaixam-se e desdobram um pano, onde recolhe alguns ossos e uma porção de areia empapada de sangue. São os cristãos, Carus e Filon, e Agatopos, que acompanharam Inácio desde a Antioquia. Próximo ao Coliseu, há uma casa frequentada pelos cristãos. É chamada a Casa de Clemente,
membro da família de Flávio e discípulo de Pedro. Para esta casa, os 3 amigos levam os restos mortais do querido pastor e prestam-lhes as homenagens fúnebres. Apenas os maiores ossos que os leões não trituraram com os dentes. Este é o testemunho de um dos nossos antigos. Amém? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se vê. E foi por ela, pela fé, pela revelação, que os antigos alcançaram o testemunho. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de nós. Aleluia, graças a Deus. Oremos, Senhor Deus. Muito obrigado, ó Pai, pelo que ouvimos nesta noite. Esses testemunhos que os nossos pais deram no passado. Esses irmãos têm partido, dando as suas vidas em amor à Tua palavra. E aqui estamos, ó Pai, o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O Senhor não muda. Que a vida do Senhor que esteve sobre aqueles irmãos no passado esteja na igreja nesses dias presentes, a qual nós vivemos. Se chegarmos a esta condição, ó Pai, de dar as nossas vidas por amor à Tua palavra, que não seja a minha coragem, mas a coragem do Senhor em mim, em cada um de Teus filhos. E assim nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos e pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza, ó Pai, cada dia mais a esta água viva que é a Tua palavra. E que assim o Senhor possa nos sustentar a nossa fé, a nossa convicção, a qual o Senhor tem nos dado para viver a Tua palavra nesses dias finais. Muito obrigado, ó Pai. Sabemos que as feras hoje em dia estão atacando espiritualmente, mas o Senhor tem nos dado a âncora, que é a fé em Tua palavra. Muito obrigado por isto, Senhor. Abençoa esses irmãos que têm acompanhado esta palestra nesta noite. E assim nós Te agradecemos. Te pedimos a Tua bênção. Leva-nos de volta aos nossos lares, guardado, protegido debaixo de Tuas mãos santas de misericórdia. E assim, Pai, nós possamos Te agradecer de todo o nosso coração, no nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Abençoa um ao outro e até a próxima, se Deus quiser. Graças a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Amém, amém. Amém. Graças.